versículo 15 ao 17. Nós tínhamos hoje no repertório a música Faz Chover. Estou seriamente pensando em trocar essa música hoje. Agora já foi. Gálatas capítulo 2, verso 15 ao 17. Amém? Diz assim: Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Até aí. Só o 15 e o 16. Vamos ler mais uma vez. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. O tema da mensagem de hoje é esse que vocês estão vendo: justificação pela fé em Jesus Cristo, com o subtítulo: Você reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa mensagem que iremos ouvir, porque sabemos, Deus, que o Senhor irá ministrar nos nossos corações. Toda estratégia do diabo para que alguém aqui não ouça a mensagem do Evangelho seja desarmada agora nesse momento, para que nós continuemos a ouvir o Teu Espírito. Já ouvimos de tantas formas, mas hoje, agora, ouviremos através da palavra. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos então para o capítulo 1, verso 7. Gálatas capítulo 1, versículo 7. Que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Esse versículo, ele nos ajuda a entender o contexto da carta de Paulo aos Gálatas. O que aconteceu nesse tempo? Essa igreja era uma igreja muito nova, alguns teólogos sugerem 1 ano de vida. Haviam alguns perturbadores, algumas pessoas, provavelmente judeus de Jerusalém, que estavam introduzidos na igreja de Gálatas, uma igreja com pessoas de várias etnias, e esses perturbadores tinham uma teologia judaizante. O que seria uma teologia judaizante? Significa, é o Evangelho, mas com algumas coisas do Antigo Testamento e algumas coisas da tradição rabínica. Então a teologia deles era uma mistureba, não era nem Antigo Testamento e não era nem Evangelho, diferente do que muitas vezes ouvimos, que os judeus seguem o Antigo Testamento e que a igreja evangélica segue o Novo Testamento. Isso não é verdade. O judaísmo, ele não segue apenas o Antigo Testamento, mas ele segue algo chamado Talmud, que é a tradição oral rabínica. E aliás, eles interpretam o Antigo Testamento pelo Talmud. Portanto, a teologia cristã que estava sendo usada pelo apóstolo Paulo estava em risco, porque agora, aquela teologia que dizia que você só pode ser justificado pela fé, unicamente, suficientemente pela fé, estava ameaçada por uma teologia que dizia que não bastava ter fé para ser salvo, mas você também precisava se circuncidar, você também precisava guardar o Shabat, o sábado, precisava observar algumas datas, ocasiões, dentre outras coisas. Mas nós sabemos que a salvação, ela não ocorre de nenhuma outra forma a não ser somente pela fé em Jesus. A única forma de alguém ser salvo é pela fé em Jesus. Não precisa de mais nada a não ser a fé em Jesus. E quando nós dizemos que a fé não basta
como eram os perturbadores dos Gálatas. Eles diziam assim: não, claro que a fé salva, mas não é só a fé, é a fé e o Antigo Testamento, não todo ele, algumas partes, em especial a circuncisão. E nós então começamos a ver que os tempos não mudaram. No início da era cristã, havia uma dificuldade que nós ainda temos e vemos na igreja cristã, que é a dificuldade seguinte: o que nós evangélicos vamos fazer com o Antigo Testamento? Essa pergunta, o que nós cristãos temos a ver com o Antigo Testamento, o como lidar com tantas questões do Antigo Testamento, não é de hoje que a confusão interpretativa, como interpretar o Antigo Testamento, como que a igreja lida, o que fica do Antigo Testamento e o que sai. Essa pergunta sempre existiu e eu estou convencido, 2017 anos depois, que ela perdurará até a volta de Cristo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, versículo 1 e o verso 5. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. O verso 5: então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Como interpretar o Antigo Testamento? Recentemente, em São Paulo, foi conseguido fazer algo que por 2017 anos ninguém conseguiu fazer: o Templo de Salomão. Israel não conseguiu, mas a Universal conseguiu. Então você pergunta, hoje eu estou tão engraçado. Então você pergunta: ok, você precisa do templo? Sim. Pergunta: haverá sacrifícios de animais ali? Não. Ou seja, é a teologia dos perturbadores de Gálatas. O que me interessa fica, e o que não me interessa sai. E o que falar dos adventistas? Vamos guardar o sábado. A rede herética Novo Tempo todos os dias coloca que você deve guardar o sábado. E o texto usado é um texto do livro de Êxodo. O mesmo texto que fala de apedrejamento. O sábado fica, o apedrejamento sai. A má interpretação. É por isso que essa pergunta que fica no subtítulo ela é importante. Você reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Pergunta que eu fiz recentemente a 2 pessoas aqui da igreja no batismo. Quando Jesus Cristo é o nosso Salvador, nós não precisamos mais viver a uma lei que não nos é mais exigida. Não precisamos, Cristo é suficiente. Você quer uma nova vida? Então você deve crer em Jesus. Você quer ir para o céu? Então você deve crer em Jesus. Você não precisa de mais nada, e não há nada que você possa substituir por este nome, Jesus. Ou Jesus salva você, ou você, quando morrer, você vai para o inferno. Hoje nós vamos estudar uma das doutrinas mais importantes e emergidas da reforma protestante: a doutrina da justificação pela fé.
Gálatas capítulo 2, versículo 15. Nós, judeus, de nascimento e não gentios pecadores. Aqui Paulo, ele se vale de uma ironia, de um deboche. Nós, judeus de nascimento e não pecadores. Como se judeu não fosse pecador. É isso que ele quer dizer. Pedro e Paulo, eles estavam comendo com várias pessoas que não eram judeus. Estavam lá. Mas Tiago chegou com vários judeus. E Pedro, quando viu aqueles judeus chegando e se viu comendo com pessoas que não eram judias, ele se constrange, porque na mente de Pedro, a teologia rabínica, a teologia judaica, que é uma teologia de exclusão, onde o povo eleito é o povo de Israel e todos os outros são pagãos, são impuros. Aquela teologia ainda estava em Pedro. Então Pedro, quando ele olha os judeus e se vê comendo com um monte de não-judeus, sendo que a tradição rabínica proibia comer com outros que não fossem judeus, ele se constrange e ele sai do meio dos não-judeus e vai comer com os judeus. Paulo, quando ele vê aquilo, ele se indigna. Porque quando Pedro faz isso, ele está reconstruindo o véu que Jesus rasgou. Ele está fazendo o que os judeus fazem sem Cristo. Então Paulo, no versículo 15, está querendo dizer, complementado com o verso 16, que não existe ninguém que não precisa ser salvo. Todos nós somos pecadores. Essa noite eu quero dizer para cada um que está aqui esta noite: somente Jesus pode te dar uma nova vida. Se você não crer em Jesus, se você não tiver fé verdadeiramente em Jesus, será impossível Jesus mudar a sua vida ou você ter uma nova vida. Só existe nova vida em Jesus Cristo. Só Jesus pode mudar a sua vida. Eu não sei como é que você chegou aqui esta noite, não sei como está o seu casamento, não sei como é a relação com seus pais, com seus filhos. Eu não sei se você tem medo de morrer, mas eu sei aquele que tem cura para a tua vida. Não se chama Maomé, não se chama Siddhartha Gautama, não se chama nenhum outro nome que você possa pensar. Só Jesus. Só Jesus pode salvar você. Ninguém mais. O versículo 16, Gálatas 2:16, nós temos um pêndulo. Paulo, ele vai mostrar claramente que o Antigo Testamento não é necessário para ser salvo. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. O pêndulo vai para um lado, agora vai para o outro. Mas é justificado, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Aí o pêndulo vai para o outro lado, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Aí volta. Assim nós também cremos em Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, volta de novo, e não pela prática da lei. Aí volta de novo, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Isso aqui é um exercício de retórica. Paulo, ele vai para a lei para rejeitá-la, volta para a fé para aceitá-la. Vai para a lei, volta. Leiamos mais uma vez, preste atenção nisso. Paulo, isso aqui é um exercício retórico. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. No século XVIII, século XVII, XVIII, a Igreja Católica, que ainda mantém um discurso muito parecido, ensinava que para você ser salvo, você precisava de duas coisas: a fé e o amor. Mas não é a fé e o amor que salva. O que salva
é somente a fé. Leia comigo o versículo 4, capítulo 5 de Gálatas. Gálatas 5, 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Então a Igreja Católica dizia: o que não fica para a igreja cristã são as leis cerimoniais para ser justificado, mas as leis morais ainda permanecem para ser justificado. Essa era a teologia da Igreja Católica nos tempos de Calvino. Isso não é verdade. O amor não pode salvar você. A única coisa que pode salvar você é a fé em Jesus Cristo. Não importa quão bons sejamos, versículo 16. Gálatas 2:16. Inicia dizendo: sabemos. Sabemos. Essa palavra é muito forte. Paulo está dizendo: sabemos. Ele está querendo dizer: vocês sabem que a justiça é só pela fé. Vocês sabem que a única exigência para ser salvo é pela fé. Sabemos. Mas fica uma pergunta: será que eles sabiam mesmo? Será que no fundo eles sabiam? Essa noite eu quero lhe perguntar: você sabia que para você ser salvo do inferno e ir para o céu, você sabia que para você sair da vida de onde você está, para ir para uma vida onde Deus quer te levar, a única e insubstituível exigência é a fé? Você sabia disso? Só a fé em Jesus Cristo pode tirar nós das trevas, nos levar para a luz e nos tirar do caminho que estamos indo para a perdição eterna, para nos levar para a vida eterna. Nós ouvimos muitas pessoas dizendo que sabem que a salvação é pela fé. Muitas. Mas quando elas falam algumas frases, nós vemos que elas não entenderam nada. Quem aqui já nunca ouviu alguém dizendo assim: você merece a salvação? Você merece ser salvo? E a pessoa lhe dizer: sim, eu mereço ser salvo. Quantas vezes nós já nos pegamos falando: estou procurando merecer a salvação? A doutrina da justiça pela fé, que é a doutrina bíblica, nos ensina que não há nada que façamos que vai nos tornar merecedores da salvação. A salvação é um presente de Deus, que não há nenhum esforço que você faça que vá fazer você ir para o céu, a não ser a fé. Ouvimos pessoas distorcendo o que é justiça pela fé. Isso desde o início. Uma vez uma pessoa disse para mim que ela cria na justiça pela fé. E ela olhou para mim e me falou com um ar de deboche. Ela disse assim: eu não dou o meu dízimo e não vou em nenhuma igreja. Sorriu para mim e perguntou: eu vou para o inferno? Algumas pessoas acham que ter fé em Jesus é viver do jeito que quer viver, já que a salvação é pela fé. Quando você tem fé em Jesus mesmo, quando uma pessoa tem fé em Jesus mesmo, ela nem fala isso. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, no verso 20 de Gálatas 2, vai dizer: já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Quando uma pessoa tem fé em Jesus mesmo, Cristo vive nela.
Quando uma pessoa crê mesmo em Jesus, a vida dela é transformada. Ela não quer mais saber do pecado, porque agora Jesus libertou ela. Nós ouvimos pessoas dizendo: eu creio na justiça pela fé. Mas aí você pergunta: você tem certeza que você vai ser salvo? A pessoa diz: só Deus sabe. Só Deus sabe. Deus que sabe. Deixa Deus julgar. A Bíblia diz que a justiça é pela fé. Que fé é essa? A palavra fé significa certeza. É um dos significados da palavra. Certeza. Como é que você não sabe? Ai, eu tenho tanta coisa para mudar. Ai, eu não sei se eu vou. Ai, tomara que eu vá, né? Não, irmãos. Se você está aqui esta noite com o seu coração dizendo: eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados, que Ele ressuscitou e eu sou um discípulo dele, você pode dizer esta noite comigo: eu tenho certeza da minha salvação, porque Jesus já conquistou ela no meu lugar. Amém. É fé, é a fé, somente a fé muda a nossa história na terra e nos leva para o céu. Só a fé, não há um outro meio. Mas também ouvimos pessoas dizendo que acreditam que a salvação é pela fé. Sim, Samuel, a salvação é pela fé em Jesus. Quem é que salva? Jesus. Mas volta e meia vai visitar uma mesa branca para falar com alguém que já morreu. Volta e meia vai em busca de um orixá. Volta e meia vai olhar o horóscopo. Meu Deus, eu sou escorpião e estou de azul. Volta e meia vai caindo em misticismos, vai buscando outras proteções. O que é isso no teu pulso? O que é isso no teu pé? É a minha guia. O que é isso aqui? Pessoas vão buscando segurança, vão buscando esperança, vão buscando força. Eu quero lhe dizer esta noite: você não precisa de orixá, nem de mesa branca, nem de Allan Kardec. Você não precisa de mais nada, você só precisa de Jesus Cristo. Ele é o único que pode mudar a sua vida. Ele é o único que pode restaurar o seu casamento. Ele é o único que pode te dar a vida eterna. Não existe um outro caminho. Essa é a doutrina da justiça pela fé. Ele me torna justo, me dá uma vida de justo, transforma o meu ser. E a única exigência é: creia. Creia em mim. Creia que eu morri pelos teus pecados. Acredite e se torne o meu discípulo. E você poderá dizer: eu sou salvo. Amém. Vamos ler o verso 16 em pé. Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Algumas semanas atrás, eu estava numa água muito gelada, terrível. Quando eu entrei, quase vi Jesus. Me abaixou a pressão. E eu fui batizar 2 pessoas aqui da igreja, que é o Lucas e a Carol. E eu perguntei para eles, um frio calado. Eu perguntei para eles: você crê em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Torcendo que eles respondessem de uma vez, porque estava muito frio. E graças a Deus eles só tinham que dizer sim. Tirando a parte dos testemunhos dos padrinhos, né? Mas foi uma tarde? Ou foi amanhã? Manhã. O dia inteiro. Não, batismo. Foi de manhã. Foi manhã. Foi uma manhã muito maravilhosa. Irmãos, o culto de batismo, há uma máxima assim que a gente fala: o culto de batismo
É aquele culto que, se der tudo errado, ainda ele é lindo. É um culto que não precisa de louvor, não precisa de pregação, só o batismo. Pode o som estar podre, mas é lindo, por causa das pessoas que estão se batendo. É ou não é? O Júnior que diga, estava lá. Então, quando eu disse para a Carol, quando eu disse para o Lucas, quando eu disse para o Thiago, para a Monique, para o Yuri, para o Diego, para essa galera toda que eu batizei aqui nesse tempo todo, você crê em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Quando eles disseram sim, foi a melhor resposta que eles puderam ter dado na sua vida. E eu digo mais, nem o sim do casamento é maior que o sim do batismo. Porque você pode ir casado para o inferno, mas você pode ir solteiro para o céu. Bonita essa frase. Aleluia. Glória a Deus. Mas não é verdade? Não tem gente que está casado vivendo o inferno no casamento? Não tem gente que está casado que não crê em Cristo e vai marido e mulher para o inferno? Tem. Mas quando você diz sim no batismo, quando o Júnior disse sim, quando a Carol disse sim, quando cada um que está aqui esta noite disse sim, sabe o que você estava dizendo? Tudo que eu precisava para ter uma vida diferente e para ir para o céu, eu recebi agora. Tudo que eu precisava, eu não preciso de mais nada. Jesus Cristo vai me acompanhar, vai segurar a minha mão, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quando eu olhar para o lado, Jesus estará lá. Se você está aqui esta noite, nunca orou entregando sua vida a Cristo, nunca aceitou Jesus, esta é a sua noite.